Sport empata com a equipe do São Bernardo jogando o segundo tempo todo com um homem a mais. No mínimo, você pode dizer que deixou a desejar. Mas eu vou ser mais contundente. Eu acho que faltou competência. O terço final de campo do Sport não foi bem utilizado. O Sport não tem finalização. E outra, o Sport se precipita, joga a bola o tempo todo na área, chuveirinho, em vez de ter essa bola por dentro, ou jogar através das linhas de fundo para alguém que vem chegando. O Sport, claro, teve mais posse de bola, rodou a bola de um lado para o outro, mas não teve competência para furar o bloqueio da equipe do São Bernardo. Que quando teve o Jamerson expulso no comecinho do segundo tempo, se fechou, colocou uma linha de 5 e mais uma linha de 3 na frente, ficou jogando só nos contra-ataques e no futebol reativo. Mas isso, o torcedor pode dizer, é um bom resultado, claro, um empate fora de casa contra o São Bernardo, que no momento está na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, é um bom resultado. Mas pelas circunstâncias do jogo, o Sport com um homem a mais, com o time todo dentro do campo do São Bernardo, eu acho que foi incompetência. Aliás, o Sport veio de 2 empates deixando a desejar. Claro que o Leão está na briga. Nesse momento está na terceira colocação, mas vai perder essa terceira colocação porque o Fortaleza, que tem 21 pontos e 6 vitórias, vai jogar contra o Lanterna, o time que não ganhou de ninguém, o América. É uma tendência que o Fortaleza vença, vai a 24 pontos, e aí 7 vitórias, passa o Sport, coloca o Sport na quarta colocação. Eu vou mostrar os melhores momentos aqui porque eu considero, galera, incompetência. Você com um homem a mais o segundo tempo todo e não conseguir fazer um gol. Enfim, precisa contratar, o Sport precisa se reforçar, a janela de transferência está aí. E para você, torcedor do Sport, que é exigente, que quer o time brigando pelo título, brigando pelo acesso, o Sport vai ter que tirar o caranguejo do bolso e contratar. Tem que reforçar esse time. Bom, eu vou dizer que o técnico Mascherano, para mim, foi muito bem. A leitura que ele fez, eu também fiz. Ele só demorou a colocar o Carlos de Pena, que era o jogador que podia construir essa jogada por dentro, no meio campo, e poderia ter mais uma opção por dentro, que eu sempre acho que quando não dá pelas beiradas, pelos extremos, você tem que tentar pelo meio. E o Carlos de Pena entrou muito tempo depois. Claro que o Sport, quando teve o jogador expulso do São Bernardo, colocou artilharia, mas não conseguiu resolver, não conseguiu furar esse bloqueio da equipe do São Bernardo, que se defende muito bem, é uma equipe muito bem postada, mas dava para o Leão ter conseguido uma vitória. Aliás, são 2 jogos que o Sport poderia ter vencido em casa, o Atlético, e agora a equipe do São Bernardo. Mas assim, agora tem um jogo em casa que o Sport vai ter que ser dominante, propor o jogo, que é contra o Atlético Goianiense. E tem que vencer, galera. É jogo realmente de responsabilidade para o time conseguir a vitória. Cara, tem alguns jogadores que eu acho que no time do Sport que precisam de um banquinho, tá? E não estão resolvendo. Aliás, teve uma mudança que eu achei que não ajudou muito a entrada do Edson Lucas no lugar do Filipinho. Eu vou falar sobre as escalações aqui, vou falar sobre o time do Sport, mas vou aproveitar aqui e pedir ao pessoal do GE autorização para a gente colocar os melhores momentos, que são poucos, né? O GE acabou compartilhando aqui, então deixa eu colocar aqui na tela os melhores momentos do jogo, do Sport contra a equipe do São Bernardo lá no 1º de maio. São Bernardo começou mais aceso, tá? Aliás, vale salientar que o goleiro da equipe do Sport, o Thiago Couto, mais uma vez, foi um jogador muito importante, tá? Ele fez boas defesas, e o Sport, obviamente, tentou, né? O Matos aí tentando esse cabeceio, mas não conseguiu. Enfim, estava em condição legal, né? A imagem está mostrando aí. O Matos tem a oportunidade, mas a bola vai muito alta, ele acaba cabeceando para fora, tá? O Sport tentando sair errado, né? E uma grande chance aí, o Foguinho rola na esquerda, o chute, a defesa do Thiago Couto, né? Aliás, bem o Thiago Couto, para mim um dos destaques do time. A defesa do Sport também teve bem postado, o Benevenuto e o Zé Marcos, tá? O Zé Marcos até foi bem. Esse lance aí, pênalti? Mas não foi, tá? O árbitro apontou para cá, ó.
mas é fora da área, tá? Um lance muito duvidoso, mas o VAR aponta que o jogador do Sport estava fora da área. E aí o chute, né? 2 vezes. O que o Sport desperdiçou bola na entrada da área ali não tá escrito no gibi, tá, galera? É fato. Bola na área. A gente já tá aí, ó. Novamente. Essa bola aí, cara. Essa bola aí. Enfim. O chute do Pedro Martins, que entrou no segundo tempo na equipe do Sport. Bola vai para fora. Levantamento na área aí. Que defesaço do Thiago Couto, hein? Fezaço. O Augusto Pucci não sobe. E aí a cabeceio do jogador do São Bernardo para a defesa do Thiago Couto. Aí o Pedro Martins, o Sport tocava essa bola pelos lados, né? Pelas beiradas. E o Perotti dessa bola aí, de novo Augusto Pucci, duas oportunidades de ouro e valendo, hein? Primeiro aí, ó, chute e depois o Augusto Pucci chuta para a defesa do goleiro. Tem mais um lance aqui? Tem mais um lance aqui. Esse lance do Perotti, deixa eu mostrar mais um lance aqui do Perotti. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse lance aqui do Perotti, que ele recebe. O Augusto Pucci recebe na área e faz o chute, o Perotti tenta de peito, o goleiro faz uma defesa. Novamente é o lance, né? E a defesa do goleiro da equipe do São Bernardo, placar final, foi Sport 0, São Bernardo 0, o que deixa a situação do Sport, né? Dentro, né, do G6, claro, mas, assim, vou até compartilhar nesse momento aqui a classificação com vocês darem uma olhada como está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda faltam muitos jogos a acontecer, mas assim, ó, deixa eu explicar aqui como está a situação nesse momento. O São Bernardo lidera com saldo de gols, mesmo número de pontos do Vila Nova, só que o Vila Nova ainda joga contra o Cuiabá fora de casa, tá? E o Sport tem 24 pontos, mesma pontuação, aliás, desculpa, 6 vitórias. O Fortaleza tem 21 pontos, 6 vitórias. Só que o Fortaleza joga em casa, aqui embaixo, ó, em casa. Esse jogo é na terça-feira, contra o América, lá no Castelão. Então, se o Fortaleza ganha esse jogo, aí ele passa o Sport cai para a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá. O Márcio Goiano, ele começou, acho que um time correto, na minha opinião. Ele colocou o Thiago Couto, o Matos, mas eu acho que o Augusto Pucci está entregando mais. Aí Matos, depois Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos, Filipinho, depois Edson Lucas, não trocaria, acho que o Filipinho estava bem. Zé Lucas, depois Marlon Douglas, que entrou já no segundo tempo para tentar resolver. Iago Felipe saiu para a entrada do Pedro Martins para construir mais. Biel para a entrada do Carlos de Pena. O Christian Barleta, Perotti e Yuri Castilho. Ele manteve o ataque, mas acho que ele demorou muito para a entrada do Carlos de Pena. Acho que o Carlos de Pena poderia construir mais um pouquinho essa jogada pelo meio. Esse é o time do Sport. O time do técnico Márcio Goiano, tá? O time do São Bernardo, do Ricardo Catalá, Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Gemerson, Augusto Pará, Foguinho, Dudu Miraíma, depois Daniel Davi, Romisson, depois Hugo Sanches, Pedro Vitor, depois o Wellington Manzoli, Felipe Garcia, depois Daniel Amorim e Chaporã, depois Luizão, tá? O árbitro da partida, André Luiz Schettino, Policarpio Bento, de Minas Gerais, tá? Foi bem. O lance do pênalti ali, realmente a bola foi fora. Assistente, Fernanda Nandrea Gomes e Leonardo Henrique, de Minas Gerais. O VAR, Marco Aurélio Augusto, de Minas Gerais, também, tá? Cartão vermelho para o Gemerson, da equipe do São Bernardo, no segundo tempo. O público, 2.298 torcedores, para uma renda de R$ 65.620. Próximo jogo do Sport, quinta-feira, na Ilha, contra a equipe do Atlético Goianiense. E precisa vencer, galera. Precisa jogar com intensidade, acertar principalmente a finalização. O Sport teve muitas chances, finalizou sempre em cima do goleiro. Quer dizer, o terço final de campo do Sport não tá bom. O Sport precisa ter uma entrega melhor, comprometimento maior e acertar, ser um pouco mais assertivo no ataque. O Sport, segundo tempo inteiro, cara, com um homem a mais, é falta de competência. É a incompetência, porque o cara não consegue fazer um gol com um homem a mais jogando os 45 minutos mais os acréscimos, 50 minutos, e não conseguir fazer um gol, porque realmente não conseguiu aproveitar as chances reais que o Sport teve.
e que o goleiro da equipe o Alex Alves, a equipe do São Bernardo, fez grandes defesas, mas mais pela incompetência dos atacantes do que pelo próprio Alex Alves, que a bola geralmente foi em cima dele, tá? Mas tem que cobrar, tem que contratar, tem que reforçar. Esse time do Sport precisa melhorar, é o que eu acho, tá, torcedor? Deixa aqui o like, deixa o joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha aqui e dê a sua opinião também. É importante que você possa dar a sua opinião aqui sobre o jogo. Valeu? Like, joinha, gostei, se inscreve. A gente está caminhando 224 mil, então dá moral para a gente chegar. Falta bem pouquinho, tá? Então se inscreve aqui. Obrigado, fica na paz de Deus. Tchau, pessoal. Valeu!